Reis e Sacerdotes, por Pio Carvalho. Introdução. Existem assuntos que são debatidos, ensinados e muito pouco vivenciados. O tema reis e sacerdotes é antigo por estar na Bíblia. No entanto, é novo na vida diária da igreja. Convido você a caminhar lentamente para dentro desse assunto. Por isso, nossos primeiros passos iniciarão pelo assunto oração. É com alegria e gratidão que coloco em suas mãos este material, que acima de tudo é bíblico. Por ser de suma importância, procurei expressar anos de experiência e de maneira bem simples, mas sem ser simplista. Na verdade, muito prático. Corro o risco de deixá-lo parecendo com um manual. Contudo, sei que ficou tudo muito vivencial. Quero encorajá-lo, abrir espaço e deixar que este livro ocupe a cabeceira de sua cama. Não como objeto de decoração, é claro, pois não é essa a proposta, mas sim como material de consulta e desafios práticos para a sua vida sacerdotal. Vamos entender e viver intensamente o tema oração, daquele que anela mais e mais pela presença manifesta do Espírito Santo de Deus, Pio Carvalho. Capítulo 1. Por que é importante orar? Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. No texto acima, nas versões em português da Bíblia, algumas versões dizem mesmas paixões, outras mesmos sentimentos. Na continuação do texto, a expressão orou com instância ou com fervor significa no vocábulo grego posição ou status. Antes de tratarmos esses textos de Tiago, vejamos na segunda epístola do apóstolo Pedro, onde ele traz uma revelação absurdamente maravilhosa. O texto diz, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Tudo o que precisamos para viver e servir a Deus nos tem sido dado pelo seu poder divino, devido ao conhecimento que temos daquele que nos chamou para sua própria glória e bondade. Tudo o que necessitamos para viver e servir a Deus nos tem sido dado. Que texto extraordinário! O apóstolo Pedro revela o segredo da sua vida ao dizer-nos o que ele alcançou em revelação. Viver a vida terrena de posse dessa verdade faz toda a diferença. Viver sabendo que tudo o que necessitamos já nos foi dado é fundamental para trocarmos o nosso comportamento de vítima para uma postura de governo. Pedro está revelando-nos que somos donos do nosso destino, somos governantes. O poder divino já nos foi disponibilizado. Ninguém entenderá ou exercitará a função de rei e sacerdote sem antes aprender profundamente como acionar esse poder por meio da oração. É mediante a oração que esse poder é revelado a nós. A palavra de Deus ensina-nos que Jesus Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6. E que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1, 3. Mas, fato é que podemos viver sobre a terra e não desfrutarmos continuamente dessas bênçãos, ainda que elas já estejam depositadas nas regiões celestiais para nós. Muitas vezes parece-nos que a única força que temos é a nossa própria força. Portanto, é urgente aprender como alcançar, como possuir tudo o que Deus disponibilizou. Por isso é importante saber que é necessário subir até as regiões celestiais e tomar posse
desfrutar de todas as bênçãos que lá estão e que foram depositadas em nosso nome, e somente nós podemos tomá-las. Agora que sabemos onde as bênçãos estão, devemos aprender como acessá-las. Aquele que nos ama e nos lavou em seu próprio sangue, Jesus Cristo, concedeu-nos o que necessitamos para o cumprimento do propósito dele em nós. O acesso às regiões celestiais dá-se mediante a comunhão com Cristo Jesus. Isso mesmo, e a comunhão ocorre por meio da oração. Oração é igual a incenso, conforme Apocalipse 5:8 diz. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O incenso é um recurso usado pelos sacerdotes e é composto de adoração, louvor, ação de graças, petições, súplicas e intercessões. O sacerdote não existe sem oração, e comunhão com Deus não existe sem oração. Assim como o incenso usado pelos sacerdotes no Antigo Testamento possui alguns ingredientes, o mesmo ocorre com o incenso no Novo Testamento. O incenso no Novo Testamento são as orações dos santos. Por que é importante orar? Porque é por intermédio da oração que exercemos o nosso papel sacerdotal pleno diante de Deus. O sacerdote não existe sem oração, e comunhão com Deus não existe sem oração. Era exigida dos sacerdotes uma vida santificada. O sacerdote, antes de queimar incenso, tinha que estar purificado. Ele oferecia sacrifícios pelos seus próprios pecados antes de exercer o sacerdócio a favor do povo. A Bíblia Sagrada chama-nos de santos porque já fomos lavados no sangue de Cristo Jesus. Santos, portanto, são todos os que foram justificados por Cristo Jesus. Como veremos a seguir, orar não é só pedir. Pedir é um dos ingredientes da oração. Porém, acima de tudo, orar é exercer sacerdócio, é queimar incenso. Uma característica forte do incenso é o seu perfume. Portanto, as nossas orações devem exalar uma especial fragrância diante do altar do nosso eterno Deus Todo-Poderoso.